Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de auditoria condominial? Tirem as crianças da sala, tá? Porque tem muita gente que acha que o condomínio não deve pagar para fazer uma auditoria, porque vai gastar muito, tal, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a quem se destina uma auditoria condominial, tá? Se você é um condômino que se o síndico gasta R$ 1 a mais, você acha que ele está errado. Na hora que ele vai propor a aprovação da previsão orçamentária, que fala para você, olha, nós vamos ter que aumentar. Você não quer que aumente. Se você é aquele síndico que acorda de noite para ver se existe alguma luz acesa para economizar na taxa condominial, ou qualquer outro parecido, nem veja esse vídeo. Nem veja, tá? Por quê? A auditoria, ela implica em despesa para o condomínio, tá? E não é uma prestação de serviço que você vai ver, por exemplo, uma pintura, nós vamos mudar a arquitetura, o projeto arquitetônico do jardim, nós vamos comprar um gerador, nós vamos colocar... Não, é uma despesa que você não vai ver, não vai ver, tá? Existem aqueles síndicos que eu falo, né, que acordam de madrugada para ver se alguma lâmpada está acesa para economizar a taxa condominial. O que eu digo é o seguinte, que a gente deve louvar esses síndicos, realmente a gente deve respeitar. Por quê? Eles não pagam taxa condominial. Se eles estão fazendo isso em prol a todos os proprietários, todos os condôminos, menos a ele mesmo. Ou seja, ele está se preocupando com o seu dinheiro. É um cara que ele fecha toda a torneira para não pingar, acorda de madrugada para ver se não tem nenhuma luz acesa, ele vê se não tem nenhum vazamento. E isso dá trabalho, ele não está tendo nenhum benefício e a gente tem que louvar isso aí. Dá um trabalho danado fazer esse tipo de coisa e ele não tem desconto, ele não se aproveita disso. Só que é normalmente um síndico que qualquer coisa fora da casinha ele não aprova. E auditoria é muito fora da casinha, tá? Eu não gosto de falar muito de valores, tá? Porque, assim, a inflação pode comer, daqui 2, 3 anos já não é esse valor. Nós estamos no mês de março de 2023, tá? Hoje, eu costumo acompanhar alguns condomínios que fazem auditoria e hoje eles estão cobrando mais ou menos de R$ 300 a R$ 400 por pasta, tá? Isso aí já teve valores absurdos. Eu lembro que tinha a auditoria custava R$ 1.000 por pasta. Você quer fazer? Você paga. Você não quer? Não paga. Só que eles começaram a perceber que eles precisavam colocar o pezinho um pouquinho mais no chão. Hoje, por R$ 300 a R$ 400 por pasta, é um valor bem razoável e eu vou dizer por quê. Você imagina que se você tem... Existem duas categorias de auditoria. A preventiva e a investigativa. A investigativa, você vai retroagir algum período, vai passar para a auditoria as pastas do condomínio e ele vai dizer, ó, falta documento, falta nota fiscal, isso aqui foi pago em duplicidade, há uma despesa aqui que eu não consegui ver onde que foi. E aí o que que acontece? Ele consegue descobrir coisas que às vezes não é por má fé, tá? É por despreparo, assim, gastos que o síndico teve e não poderia ter tido. Algumas chegam a levantar valores de despesas, né? Quanto mais antigo é mais difícil. Mas ele levanta valores para ver se o que foi pago mais ou menos com o preço do mercado. Se há algum desvio muito grande, ele, opa, pessoal, ó, isso aqui, ó, esse papel higiênico custa R$ 1 o rolo. O síndico pagou R$ 5 o rolo. Tá? Lógico que eu estou brincando, mas a auditoria de condomínio ela é muito especializada em condomínio, ele consegue pegar coisas no ar. Tá? Isso é bom se você tem alguma desconfiança da administradora ou do síndico. Às vezes ele vai descobrir que algum imposto não foi recolhido, alguma coisa de funcionário, os encargos sociais não estão pagos, fundo de garantia. É interessante, só que você pega, por exemplo, não adianta você fazer auditoria mais do que 5 anos, porque depois de 5 anos, prescreve. Se você for atrás de quem causou esse problema, esse prejuízo, acabou 5 anos, tá? Mesmo que sejam 3 anos, são 36 pastas, vezes, vai que seja R$ 300, é um valor razoável, tá?
Se você desconfia que existe muito desvio, esse valor se paga, com certeza. Por quê? Você vai ter como cobrar isso aí, ou da administradora ou do próprio síndico, tá? Agora, vamos supor que você queira fazer uma auditoria preventiva, que é feita todo mês. Como que acontece? A hora que você recebe a pasta da administradora, você já passa para a auditoria. E aí ela vai ter uns 20 ou 30 dias, porque também não tem problema ela demorar, tá? E aí ela vai te dar um retorno. Olha, isso está irregular, isso não está irregular. Normalmente você combina dele trabalhar em sintonia com a administradora, tá? Ou você, eu não gosto de colocar a administradora e o auditor em contato. Porque o auditor é assim, a teoria dos freios e contrapesos, tá? O síndico, ele tem que vistoriar a administradora da mesma forma que a administradora tem que orientar o síndico. E o auditor vai orientar o síndico. Olha, senhor síndico, aqui está faltando tal nota fiscal, isso aqui está faltando esse recolhimento, esse pagamento foi feito em duplicidade. Você pega esse relatório e passa para a administradora. Ela tem que corrigir em tempo hábil. Eu não coloco nunca em contato o auditor e a administrador. O auditor é uma empresa que está prestando serviço para o condomínio, para você, não para a administradora, tá? O que pode acontecer é o seguinte, normalmente quando você pega essa pasta e passa para os conselheiros, vamos ser bem claro, bem objetivo, se é que o conselheiro olha de cabo a rabo, entende o que está fazendo, ou ele só mete assinatura, tá? Você chega numa assembleia, o conselho não aprova nada, ele recomenda aprovação ou não aprovação. Quando você tem um auditor, feita a auditoria, corrigido, no final ele vai dar um ok para aquela pasta e você vai colocar isso na primeira página da pasta, tá? Feita isso, você vai chegar na assembleia, vai colocar aquela pilha de pastas, 12 pastas, porque normalmente é o período anterior de 12 meses, tá? Vai falar, ó, pessoal, o conselho recomenda a aprovação e o auditor recomenda a aprovação. Quando o auditor recomenda, o buraco é um pouquinho mais embaixo, é um profissional. Ou seja, toda a assembleia, o condômino vai ter certeza de que as pastas do condomínio foram feitas, verificadas pela conselho, o que é muito difícil, mas foi feito por um auditor. E é muito importante, porque todos os auditores que eu conheço, eles não brincam em serviço, eles botam o nome deles lá, porque eles sabem o que estão fazendo. Na hora que eles colocam, não, tá tudo em ordem, esquece, pessoal. Esquece, você aprova que está tudo em ordem. Isso é bom para o condomínio? Excelente, porque o condomínio sabe que as coisas estão em ordem. É bom para o síndico? Melhor ainda, tá? Porque quando ele tem essa verificação do auditor, nada impede dele ir guardando as cópias, deixa o original lá na pasta, faz um PDF e vai guardando. Durante 5 anos, ele estando ou não no condomínio, ele tem a declaração de auditor. Qualquer problema, pessoal, olha, tá aqui, o auditor passou que está em ordem. Se houve algum problema que passou pelo auditor, o que é muito difícil, você consegue se defender, tá bom? Agora, pessoal, olha, vamos supor que seja, vamos facilitar, vai, um condomínio de 40 unidades, pode ser, 40 unidades que o auditor cobra R$400 por mês. Normalmente não é esse valor, porque ele cobra pela quantidade de material que ele tem que auditar. Um apartamento, um condomínio de 40 unidades, vai dar muito pouco a compra, venda, funcionário. Não, mas vamos colocar 40 unidades para R$400, cada unidade vai pagar R$10. Volto a dizer, se você é um condômino, se você é um síndico que acha que esse valor não vale a pena, esquece, nem fala, tá? Eu acho que é um valor irrisório. Economize em outras coisas. Eu fiz um vídeo, por exemplo, da portaria virtual, que normalmente a taxa, o que o condomínio paga com funcionários, tá? É de 40 a 60% da sua arrecadação, tá? Normalmente, se você vai optar por uma portaria virtual, você não vai ter faxineiro nem porteiro. Eu recomendo que você mantenha o zelador. Então, é o que eu falo, vamos trazer esse condomínio para o século XXI, pessoal? Um dia não vai ter mais porteiro nos condomínios, né? Aceita que dói menos. Da mesma forma que não existe mais nos novos empreendimentos
unidade para o zelador, não vai ter mais zelador morando e não vai ter mais portaria. Por quê? É um absurdo você ter tecnologia para economizar, não de 40 a 60, porque eu sempre recomendo você manter o zelador. Mas você vai economizar uma grana incalculável, tá? Existem 2 condomínios que recentemente colocaram portaria virtual, que eles mantêm um funcionário de manhã, né, durante o dia, e outro à noite inteira, tá? Durante a manhã existe um períodozinho sem ninguém, e à noite, quando sai um, entra outro. Ou seja, aquela história, não, de manhã ou à noite eu vou ficar sem funcionário. Não, não vai ficar. Você vai economizar muito. Gasta 400, economiza aí, gasta R$ 400 de auditoria condominial, você vai ter um condomínio que, se você não te... você já vai ter economia na portaria virtual. Mas vamos supor, não quero. Você vai gastar R$ 10 por condômino e você vai ter tranquilidade de que ninguém está desviando dinheiro, cometendo algum engano. Esquece, você não vai ter esse problema, tá bom? Então, eu vou falar o seguinte, o condomínio gera economia, auditoria? Não gera, tá? O que pode acontecer é que, por exemplo, o auditor vai perceber que estavam vendo práticas que você não recomenda. Aí sim você vai gerar economia, né? Olha, você está recolhendo tal imposto muito mais caro, você está pagando em duplicidade determinados impostos, pode ser. Em condições normais, na auditoria preventiva, é quase impossível você falar, não, o auditor está economizando esse valor. No primeiro, segundo, terceiro mês, pode ser, daí para frente não, tá? Outra coisa, uma autuação hoje do Ministério do Trabalho é uma fortuna, tá? Se você não gerar para o governo determinadas informações, tem o E-Social, tem o Ministério do Trabalho, tem o CAGED, você precisa mandar uma série de informações. O auditor vai ficar monitorando isso. Se você não mandar, ele vai cobrar. Enquanto você não mandar, ele vai ficar cobrando. E você não mandar, quando você for ser reeleito, você vai ter que pagar, porque o auditor vai mostrar, olha, eu falei para ele que precisava fazer. Mas é muito relativa à economia que você vai fazer. Se é uma auditoria investigativa, pode ser que uma parte desse valor você consiga se você acionar quem gerou o prejuízo para o condomínio, né? Fora isso, pessoal, não tem retorno financeiro. Ou seja, é como elevador, você paga, mas assim, você só garante que está funcionando tudo direitinho. É a mesma coisa o contrato de auditoria. Você só sabe que a coisa está certinha, da mesma forma que o contrato do elevador garante para você que o elevador está funcionando, e se não funcionar ele vem imediatamente, tá? Ou seja, os custos de uma auditoria, muitas vezes, eu acho que na grande maioria das vezes, não vai se pagar. Então, eu acho que é importante, se a coisa está em ordem, está tranquila, não existe nenhum problema daqui para trás, vocês precisam marcar, assim, um marco inicial. Pessoal, nós vamos contratar um auditor e essa pessoa vai auditar nossas contas. Por quê? À noite, quando a gente for dormir, a gente coloca a cabeça no travesseiro e sabe que o condomínio não vai ter problema de ser autuado, não vai ter problema de pagar em duplicidade, vocês vão ter certeza que o síndico não está desviando dinheiro, ou mesmo que, porque síndico que desvia dinheiro é uma quantidade irrisória, mas existe. Mas às vezes ele pode ser orientado, de repente, numa cotação. Algumas empresas de auditoria auxiliam o síndico na hora de fazer a cotação, tá, de determinado serviço. Quanto mais caro esse serviço, mais a auditoria vai te ajudar, né? Ela vai verificar, por exemplo, não, esse cara está colocando uma cláusula aqui que ele vai renovar pelo IGPM, IGPD e tal. Não pode. Ou seja, tudo isso vai servir para que vocês tenham um sono mais tranquilo, uma administração mais tranquila. É por isso que eu recomendo, pessoal, mesmo para os condomínios pequenos, tá? 30 unidades, é capaz de cobrar 250, R$300. Pessoal, eu estou falando em março de 2023, tá? Se por acaso daqui 20 anos alguém assistir esse vídeo, desculpa, eu nunca, é a primeira vez que eu coloco valor num vídeo. Eu não gosto de colocar valor só por um motivo, tá? Esse valor de 300 a R$400 é verdadeiro. Eu só não gosto porque, de repente, daqui 1, 2 anos,
já não dá mais para cobrar isso, você não vai encontrar mais esse valor. Mas de qualquer forma, é um valor absolutamente aceitável. Se você chegar numa convenção, numa assembleia e fundamentar, pessoal, olha, não é raro você ter alguma assembleia, olha, se nós não vamos precisar aumentar o condomínio, porque a coisa está em ordem. Entretanto, pessoal, eu estou querendo acrescentar auditoria, por causa disso. Pessoal, eu acho que deu para entender bem a questão da auditoria. Eu acho que é uma coisa interessante, da mesma forma que eu acho que o condomínio deveria contratar uma consultoria jurídica. Isso aí vai ser alvo. Eu nunca fiz isso, porque vai parecer que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Eu sou advogado, advogo há mais de 20 anos na área condominial. Eu nunca fiz porque, puxa vida, parece, eu não gostaria de mostrar, transparecer que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas eu faço consultoria jurídica para vários condomínios e eu vou mostrar para vocês, se um dia eu fizer esse vídeo, eu vou mostrar para vocês que, assim, vocês não vão ter economia, mas também vocês não vão ter preocupação com relação à questão jurídica, tá bom? Pessoal, a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá!